2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, amém? E diz assim a palavra de Deus: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Pode se sentar. 2 Coríntios 5, 17. Essa é a última parte da série Regeneração, a maior necessidade humana. E fazendo uma retrospectiva aqui com os irmãos, esse é o quarto capítulo, ou o quarto episódio, como queiram. Na primeira parte, nós tratamos sobre o maior problema da humanidade, que é o pecado. E dentro do que nós tratamos, nós separamos alguns pontos, cujo primeiro foi que Deus criou o homem perfeito. Isso na primeira aula, né? Deus criou o homem perfeito. E segundo lugar, mesmo Deus tendo criado o homem perfeito, o homem resolveu desobedecer. E aí, em segundo lugar, veio a queda. E, em terceiro lugar, os efeitos do pecado, que são afastamento de Deus, obscuridade de todo o ser, a lesão do entendimento e cegueira. Então, esse foi nosso primeiro episódio, a primeira aula, cujo título é o maior problema da humanidade, o pecado. Segundo ponto que a gente tratou: qual a ótica de Deus quanto ao pecado? E ali a gente tratou o seguinte, que Deus é santo, ou seja, não tem como Deus compactuar, fazer vista grossa contra o pecado. Segundo lugar, a gente falou também, dentro dessa questão da ótica de Deus quanto ao pecado, que Deus odeia o pecado. Como é que eu posso dizer? E uma das provas de que Deus odeia o pecado é só a gente olhar para a cruz. Na cruz a gente não tem um lado só, o amor, mas tem também a demonstração do ódio de Deus contra o pecado. Se por um lado a gente olha para a cruz, a gente canta, a cruz me libertou, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Gente, se por um lado a gente olha realmente a manifestação de graça, de misericórdia, do amor de Deus, da longanimidade de Deus, a gente olha por esse lado. Por outro lado, a gente também precisa ver a justiça de Deus, a ira de Deus, o ódio de Deus contra o pecado. Então essa é a ótica de Deus. E, como eu falei, né, em terceiro lugar, a justiça. Então, a segunda parte a gente falou sobre isso. E a terceira parte, tratamos sobre as condições de risco que estão sobre a vida de muitas pessoas. E no que consiste essa condição de risco? As pessoas quererem servir a Deus da forma, não como Deus estabeleceu, mas da forma como elas entenderam ou foram ensinadas, diferente daquilo que a Bíblia estabelece. E aí, a gente tratou sobre a autojustiça, foi o primeiro ponto dessa condição de risco, que tratamos sobre a confiança hipócrita. Falamos dos judeus, mas é claro que isso se estende a qualquer pessoa também, né? A confiança hipócrita dos judeus na circuncisão. Por eles serem judeus e serem circuncidados, eles se achavam os salvos, aqueles que estavam acima do bem e do mal, porque pertenciam a Deus. Então, eles se achavam salvos, ou seja, por eles serem judeus, né, eles se achavam acima do bem e do mal.
que não era verdade. Todos, judeus e gentios, precisavam e precisam de Jesus Cristo para que possam ter acesso novamente a Deus. Por quê? Porque a Bíblia declara que todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados estão da glória de Deus. Segundo ponto dessa condição de risco, nós tratamos sobre a salvação mediante obras, ou seja, pessoas que estão dentro da igreja ou que estão em alguma religião e que por fazerem alguma coisa em nome de Deus, entendem que por isso vão encontrar a salvação. Ou seja, resumindo, salvação mediante obras. E isso é contrário ao que a palavra ensina. A salvação é mediante a graça, mediante a fé em Jesus Cristo e ponto final. Não tem como negociar. Nós tratamos sobre isso aqui. Outro ponto, religião. Muita gente acha que ter uma religião, ou no nosso caso aqui, muita gente acha de que fazer parte do rol de membros da igreja, de ter passado pelas águas do batismo, de participar de um dia como hoje, que é dia de ceia, que por fazer isso estão a salvos. Mas isso não é um fato se nós não tivermos sido regenerados, tá? Então tem muita gente que se apoia de que eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 20, eu tenho 50 anos de crente, eu tenho 50 anos vou usar aqui, de igreja bíblica cristã. O meu cartão de membro é o 001, um exemplo. Está aqui, 001, meu cartão de membro aqui, Fui o primeiro membro aqui dessa igreja e estou aqui há 50 anos. Mas isso é legal, é bom. Mas se não tiver passado por um novo nascimento, está perdido, condenado. Esse é o problema. Então, por isso que ter uma religião não basta. Ter uma religião não é o suficiente para ser aceito por Deus. A gente falou sobre essa, e essa é uma condição de risco, porque tem muita gente, inclusive dentro da igreja, que pensa dessa forma. Não é só quem está lá fora, não. Não é só quem é de outras religiões, não. Mas tem pessoas, talvez até mesmo aqui no nosso meio, de que por fazer parte da igreja bíblica cristã, acha que esteja salvo. Mas talvez não esteja pelo fato de não ter sido regenerado. E essa obra, a gente já falou isso aqui numa mensagem, a gente tem falado ao longo dessa série, e essa obra, irmãos, não é a igreja quem faz, por isso que a religião não pode salvar. E essa é uma obra que o pastor não faz quando ele faz o apelo, ou o pastor, ou o evangelista, ou seja, quem estiver pregando. Faz o apelo, a pessoa levanta a mão, vem à frente. Não estou dizendo que isso seja errado, tá? Aí o pastor ora, agora seu nome está escrito no livro da vida. Aí passa um tempinho, passa pelo batismo e segue uma vida religiosa, ok. Mas não é assim. Se não vier de Deus a salvação, não tem salvação. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia aponta. E aí, hoje, a gente vai tratar, finalmente, da regeneração. Na verdade, a gente já está dando uma pincelada sobre ela há muito tempo. E o texto que a gente leu fala que a regeneração consiste em o ser humano ser feito nova criatura, ou seja, nascer novamente. Só que não é o nascimento conforme Nicodemos achou que era. Poxa, desculpa a expressão, trocando uma ideia com Jesus. Poxa, como é que pode eu, um homem velho, entrar novamente no ventre da minha mãe? Não é um nascimento na carne, físico, não é. O novo nascimento, a condição para que nós sejamos aceitos por Deus, a condição para que nós sejamos aceitos por Deus
é passarmos pela regeneração, ou seja, pelo novo nascimento. E só quem pode fazer isso é Deus e mais ninguém. Esse é o ponto, irmãos. Por isso que nós tratamos desses primeiros pontos, para que quando chegasse aqui na regeneração, nós pudéssemos ter uma clareza maior de que o título dessa pequena série faz jus, porque regeneração, a maior necessidade humana é essa. Se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Foi Jesus quem disse isso. Não pode ver o reino de Deus, não pode. E não adianta colocar uma capa religiosa, não adianta o linguajar religioso se não tiver passado pelo novo nascimento, se não tiver sido feito nova criatura por Deus. Não adianta. Não adianta. Vamos lá. Regeneração é o ato divino pelo qual o Senhor concede uma nova vida espiritual. Deus concede uma nova vida espiritual a qualquer pessoa? Não, não. A quem então que Deus concede uma nova vida espiritual? Aquele que se arrependeu de seus pecados e creu na mensagem do Evangelho. Está vendo por que é importante você e eu darmos ouvidos à mensagem da cruz, à mensagem do Evangelho, à pregação da palavra, à loucura da pregação? Porque é algo espiritual. É algo espiritual. Continuando aqui. Essa grande introdução. A regeneração é quando Deus dá vida espiritual a uma pessoa como resultado da sua fé em Jesus Cristo. Isso é regeneração, ou seja, um novo nascimento. E a gente está tratando isso porque Deus nos tem feito enxergar essa necessidade no nosso meio. Não adianta, não é igual tempo de empresa. Desperta! Não é igual tempo de empresa. Nem tempo de empresa mais conta hoje em dia, né? Eu tenho 10 anos, eu sou... Não, né? Hoje em dia não é não. Antigamente até podia ser, mas hoje em dia não. Ninguém mexe mais comigo. Não, não é assim. Não é. Tem gente que confia no período, no tempo. Eu tenho... E se gaba por isso. E talvez no seu coração até tenha construído um altar. Olha só que coisa grave. Talvez até mesmo no seu coração tenha construído um altar. Eu tenho 10 anos, eu falei 50 no início. Eu tenho 50 anos de igreja bíblica cristã. Eu sou membro 001. E constrói um altar em cima disso. Mas do que adianta? Se está se gabando por algo que é transitório, que é passageiro, se de fato não tiver passado pelo novo nascimento, ainda é inimigo de Deus. Ainda é inimigo de Deus. Como nós estamos falando aqui, uma outra palavra para esse termo de regeneração, nós podemos usar também um novo nascimento ou um renascimento, que, como nós falamos também, é diferente do nascimento na carne. A gente tem alguns bebês aqui, louvado seja Deus pela vida dessas crianças. Eles todos, a gente também, né? Eu nem me lembro mais dessa época, mas eu um dia também fui bebê. Hoje tenho 45. Mas eles nasceram de forma natural, humana, na carne. Mas não é desse nascimento que a Bíblia fala, não é desse nascimento que Jesus ensina que nós precisamos ter. Ok, nós nascemos, estamos aqui.
temos a nossa vida, mas Jesus fala do nascimento no Espírito, e só quem pode conceder esse nascimento no Espírito é Deus, e mais ninguém. Se não for pelo Espírito de Deus, irmãos, nós estamos perdidos. Se eu não tiver passado pelo novo nascimento, de nada vai adiantar estar aqui ministrando para vocês. E quando chegar a minha vez de me apresentar diante de Deus, Ele vai olhar para mim e vai dizer: eu não sei quem é você, eu não te conheço, se aparte de mim. É isso que vai acontecer. Ah, mas Senhor, eu preguei, eu falei. Eu estava à frente de uma congregação, meu Deus. A congregação era minha. Você só era um mordomo. Qual é seu nome mesmo? Mas, Senhor, eu preguei. Precisei tomar algumas atitudes em alguns momentos. Eu fiz e aconteci. Eu me entristeci, eu sorri, eu chorei, eu gastei. Eu sei. Eu sei. Mas nada disso era seu. Tudo era meu. Sempre foi meu. Você só era apenas um canal que eu quis usar naquele momento. E eu usei. Sai daqui. Acabou. A Bíblia mostra isso, irmãos, de pessoas que vão se achegar até Deus, achando que estão quites com Deus. E o Senhor vai olhar para elas e vai dizer: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso, essa é a maior necessidade da igreja contemporânea, o novo nascimento, porque tem um monte de gente que não entrou pela porta estreita e que, pelo fato de não ter entrado pela porta estreita, não pertence ao dono das ovelhas. Tem um monte de gente que entrou por outro lugar, por outro lado, não entrou pela porta estreita. Quem sou eu? Quem sou eu para questionar se alguém está salvo ou não está, irmãos? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas de acordo com aquilo que a gente enxerga na palavra, provavelmente, ou talvez em alguns lugares, eles não estejam recebendo pessoas nascidas de novo. A forma como tem sido feito. Recentemente a gente ministrou aqui uma palavra, até anotei aqui, a mensagem essencial do reino. Foi no dia 24/12, a mensagem essencial do reino. Nós falamos sobre essa questão do arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem salvação. Não tem salvação. Não tem. E por isso que é questionável, em alguns lugares, o modo em que se apresenta um número tal de convertidos. Porque se a mensagem não nos leva a olhar para nós e enxergarmos a nossa vileza, a malignidade que há em nós, natural que há em nós, como é que a gente vai buscar a Deus? Se o evangelista, se o pregador não for bíblico, não apresentar o diagnóstico correto, como é que a pessoa, o ouvinte, vai buscar o remédio, vai buscar a cura? Como? 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 Eu separei aqui alguns pontos
sobre essa questão da regeneração. Primeiro ponto: sem novo nascimento, sem salvação. Não tem salvação. Amados, a regeneração não é algo opcional. Não é algo opcional. A regeneração, ou seja, o novo nascimento, não é algo opcional. Se eu quero, se você quer morar no céu, se você quer ter a vida eterna com Cristo Jesus, você precisa ser regenerado. E se você entende pelo Espírito que ainda não foi, é só buscar o Senhor, que não está com as mãos encolhidas para salvar, para socorrer o perdido, não está. João 3, versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O nascimento físico nos traz à terra e automaticamente nos faz herdar a natureza decaída do pecado. É isso que acontece. Você nasceu? Sim, você está aqui. Então, automaticamente, naturalmente, você é um pecador. Eu sou um pecador, humanamente falando. Mas o renascimento ou o nascimento espiritual muda essa condição. Muda. Por isso do texto que a gente leu. E se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Por quê? Porque nós nascemos sob a maldição do pecado. Mas Cristo veio para quê? Para acabar com essa condição na vida de todo aquele que nele crê. Então, o novo nascimento é necessário para quê? Para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos, embora ainda estejamos aqui nessa terra, mas já de sob uma condição passageira, como um peregrino, até que cheguemos à nossa cidade celestial. Então, nós precisamos passar por um novo nascimento. Ainda que carne ou sangue não possa herdar o reino de Deus, mas aqueles que são regenerados em Cristo Jesus, sobre essas pessoas não terá efeito a segunda morte. Porque, a partir de agora, todo aquele que nasce de novo, todo aquele que nasce em Cristo, está vivo com Ele. Já está morto para o pecado e vivo para Deus. Então é muito importante nós entendermos, se você, se eu, se nós não nascermos de novo, não haverá salvação. Voltando aqui em João, no capítulo 3, versículos 3, 6 e 7, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 6 agora: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus estava advertindo um religioso, alguém que era tido como um doutor da lei, alguém que conhecia as Escrituras até então, aquilo que se tinha das Escrituras. Um grande religioso, alguém respeitadíssimo, um ícone para as pessoas daquele período. E Jesus estava dizendo para ele: olha, você precisa nascer de novo. Senão,
Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Então, o primeiro ponto é esse. Sem novo nascimento, sem salvação. Você que está aqui, crianças que já têm entendimento, adolescentes, jovens, vocês querem viver com Cristo? Sim ou não? Para o resto da eternidade? Sim ou não? Sim? Ou será que vocês não creem nisso? Independente, crendo ou não, Cristo vai voltar. Crendo ou não, Cristo vai vir arrebatar a igreja. Agora, se você não crê, você vai ficar. E terrível coisa será para aqueles que não forem com a igreja. Terrível coisa será. Segundo lugar, sem arrependimento, sem novo nascimento. Como eu falei sobre a mensagem essencial do reino, eu sugiro que você veja essa mensagem. Uma coisa muito importante, e é isso que muitas das vezes eu medito em relação a métodos de salvação, vou colocar assim. Ninguém, irmãos, absolutamente ninguém entrará no reino de Deus sem antes se arrepender dos seus pecados. Foi algo que é determinado por Deus o arrependimento. Não tem como eu ser aceito por Deus se eu não olhar para mim e ver a podridão que eu me encontro. Não tem como. Eu só consigo entender a necessidade do novo nascimento se a mensagem do Evangelho, se a palavra for pregada com fidelidade, se as minhas mazelas forem expostas através da palavra, mediante a ação do Espírito Santo. E mediante a ação do Espírito Santo, eu reconheço, nossa, esse sou eu. E aí, toda a esperança, sabe? A autoconfiança, a religiosidade, a autojustiça, a confiança na salvação pelas obras, tudo isso começa a cair por terra. Tudo isso. A tempo de igreja, tudo isso cai por terra. Quando o Espírito Santo, pela palavra, fala, esse aí é você. E aí, sabe o que vai acontecendo? É como se fosse tirando toda a sua esperança. E você, você começa a ver, onde é que eu estou? A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho precisa nos confrontar, irmãos. Precisa mostrar quem nós realmente somos, para que nós realmente possamos buscar o Salvador. Do contrário, isso não vai acontecer. Porque a nossa carne não quer. Há uma guerra constante. Há uma guerra constante, há uma batalha constante. Seja na nossa casa, seja na igreja, na hora da mensagem. A nossa carne não quer. Ela odeia a Deus. Por isso que ela não vai herdar o reino dos céus. Por isso ela vai ter que ser transformada para entrar no céu. Porque ela é corrupta. Ou melhor, corruptível. E por isso, então nós precisamos nos arrepender. E aqueles que já se arrependeram para a salvação, precisam continuar se arrependendo dos seus erros. Porque embora agora, aquele que nasceu de novo, não é mais chamado de pecador, é verdade. É chamado de santo. Ainda assim, esse conceito de santo que a Bíblia utiliza para os cristãos não significa inerrância, não significa isso. Mas significa que nós fomos separados para Deus.
Não significa que nós nunca venhamos a errar. Não significa que nós nunca venhamos a cair. Tanto é que a palavra fala: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado para com Deus o Pai, Cristo Jesus. É por isso, irmãos. Então, esse conceito de santo não é inerrância. Não é impecabilidade. Porque, infelizmente, a gente, nessa condição humana, a gente ainda vai errar. E, infelizmente, muito. Mas significa que nós temos um Deus que habita em nós, que mora em nós, o Espírito que habita em nós, e que fala: você falhou. E quando você fala alguma coisa, quando você faz alguma coisa, quando você age de alguma maneira contrária à vontade de Deus, você sente. E fica aquela... Não sei nem explicar como é. Mas aí quando você deita, quando você vai deitar ou quando você vai orar, o Espírito Santo: lembra o que você fez? Daquela forma que você agiu, aquilo que você falou. É o Espírito Santo. Então a mensagem do Evangelho precisa nos confrontar. Irmãos, a gente está vivendo um período tão delicado. Tão delicado. Eu não sei nem expressar o termo, mas é uma geração, não é nem geração não, é a atmosfera que a gente está vivendo hoje. É tanto mimimi, hoje em dia não pode falar nada, não, sabe? Só que nós precisamos ser confrontados à luz da palavra. Assim como um médico. Eu nem conversei com ela, mas vamos lá. Eu me lembro de acho que a última consulta. E eu acompanhei minha esposa, louvado seja Deus. O Senhor me deu essa oportunidade de acompanhá-la no tratamento dela, principalmente no início, quando a situação foi mais crítica. E eu me lembro que o médico, eu estava lá com ela, e o médico falou: olha, nós vamos fazer agora não lembro qual foi a ordem, a radioterapia, quimioterapia. Aí falou assim: mas o cabelo vai cair, tá? E ali, sabe, a gente na esperança de que isso não acontecesse. E, irmãos, ele falou umas 3 ou 4 vezes: pode ficar certo que o cabelo vai cair. Ele não ocultou, não, olha, talvez, sabe? Olha, depende. Não, ele foi até demais, nossa opinião. Mas ele foi direto. A primeira: o cabelo vai cair. E tá ali e tal, vai ser assim, assim, passa aqui, fala daqui, tá, o cabelo vai cair, tá? Foi mais ou menos isso, irmãos. E a mesma coisa quando a minha esposa, eu estava com ela, recebeu o diagnóstico, a mesma coisa. Eu estava lá, o médico foi, examinou e tal, aqui tem falou o nome lá, um nódulo, e a gente vai precisar operar, tá? E depois tem um tratamento. Sim, ele foi direto. Olha, tem um negocinho aqui, sabe? Não sei. Não foi assim não. E não, vive a sua vida comum, normal. Não foi assim. Ele deu o diagnóstico. E mediante o diagnóstico, nós sabíamos qual seria o tipo de tratamento. E é assim que precisa ser. Com a exposição da palavra. É dessa forma que nós precisamos ser. Nós precisamos ouvir a verdade, para que a verdade faça o seu papel mediante a ação do Espírito Santo. É a verdade quem nos liberta. O pastor está jogando indireta para mim. Eu estou falando com todo mundo que está aqui, inclusive para mim, irmãos. Porque eu estou falando aqui, eu não estou direcionando só para um, não, é para todos, inclusive para mim. Eu estou sendo apenas um canal. Canal, sabe o que é canal? Desculpa, pode ser algo descartável. A hora que não prestar, troca. Eu sou apenas um canal, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Então, se alguém ouve alguma coisa que, está falando para mim, está jogando direto para mim. Não.
Não, não é indireta para você. E se você sentir que é para você, regozije-se no Senhor, se alegre no Senhor, porque o Senhor está te dando a oportunidade de mudança, de transformação, de despertamento, de crescimento espiritual. É isso. Mas aí sabe o que acontece? Está jogando indireta para mim. Infelizmente, eu estava pensando sobre isso esses dias. Às vezes a gente toma conhecimento de algumas coisas que às vezes é o contexto da palavra. Só que, irmãos, eu não vou deixar de dizer o que eu tenho que dizer. Mesmo se eu comentar alguma coisa que eu tomei conhecimento e que talvez seja o que eu já tenha até conversado com você, eu não vou deixar de falar, porque não é só você que está aqui. Você compreende isso? Então, para com isso. A atmosfera hoje é essa. No mundo. Tá? No mundo. E em todos os setores. Todos os setores da sociedade. Agiu de um jeito é preconceito. Agiu do outro é racismo. Antigamente não era assim. O pastor falou, dando cajadada. O pastor não fala, isso daí. Irmãos, a gente precisa ser cristão, irmãos. A gente precisa ser forte. Tem hora que eu não quero falar, mas eu preciso falar. Tem hora que eu não quero ouvir, mas eu preciso ouvir. Tem hora que machuca. Mas a tristeza, o texto fala isso aqui lá em 2 Coríntios, segundo Deus, a tristeza, segundo Deus, gera salvação. Está aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. 2 Coríntios 7:10. Depois você abre lá. Que a tristeza, segundo... Eu não vou ler, não, por causa do tempo. A tristeza, segundo Deus, opera salvação. Por quê? Essa tristeza que o apóstolo Paulo está falando é o arrependimento. É você olhar para você e ver quão vil, quão mal você é aos olhos de Deus, que é o único com quem nós iremos prestar contas. Ele sabe de tudo a nosso respeito. Então, como eu falei no início, 2, sem arrependimento, sem novo nascimento. Eu disse que ninguém vai entrar no reino de Deus sem antes se arrepender dos seus pecados. Ou seja, uma pessoa arrependida reconhece seus pecados, sente tristeza por ele, essa tristeza segundo Deus, que Paulo fala em 2 Coríntios 7:10. Sente tristeza por eles, os abandona e volta-se para Deus. Isso é arrependimento. Essa é a mensagem essencial do reino, arrependimento. Nós pregamos no dia 24, véspera de Natal. Ou seja, uma pessoa arrependida reconhece o pecado, sente tristeza por ele, o abandona e volta-se para Deus. Aliás, só dando um spoiler dessa mensagem, o arrependimento, irmãos, ele precisa necessariamente tratar 3 áreas importantes da nossa vida. Razão, que trata a capacidade de raciocinar, pensar, analisar, ou seja, fala da nossa mente, mudança de mente. Em primeiro lugar, o arrependimento vai tocar a mente. Outrora, você pensava de uma forma. Eu, quando estava vivendo na prática do pecado, eu já contei isso aqui para vocês, a minha mente estava transformada. Eu não exteriorizava isso, mas em mim houve uma certa feita que eu falei comigo mesmo, poxa, por que as pessoas condenam tanto uma prática que é tão natural? Olha a malignidade do meu pensamento naquele período. Eu vendo aquele lixo todo, me porcalhando daquilo tudo, e eu falava aquilo comigo mesmo. Por que as pessoas condenam tanto uma prática que é tão natural? Para você ver o nível que a gente chega. É daí para pior.
Eu estava defendendo a prática pecaminosa. Vendo aquela coisa e pensando comigo. O meu pensamento era esse. Já estava sendo esse. Então, quando nós nos arrependemos, a nossa mente é mudada, ela é tocada. Mas não é tocada por mim mesmo. A obra é de quem? É do Espírito Santo. Vocês compreendem? Não é uma obra meramente humana, é uma obra divina. Por isso que homem ou instituição religiosa alguma pode salvar alguém. Porque precisa, o toque é algo espiritual, não é algo natural. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Então, o arrependimento precisa tocar essas três partes. Primeiro, razão, que é essa questão, tá? É mudança de mente, de pensamento. Segundo lugar, emoção. Ou seja, a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo toca, você abre o coração. Que, na verdade, o Espírito Santo está sempre pronto para tocar, irmãos. O que muitas das vezes não acontece, somos nós que não abrimos o coração. Tá? A gente falou aqui, em algum estudo desse aí, que a luz suficiente, ela brilha suficientemente ao nosso redor. Mas, muitas das vezes, é a cegueira que não nos deixa enxergar essa luz. Mas vamos lá. Razão, em primeiro lugar, que é a capacidade de pensar. Emoção, o sentimento gerado pelo estímulo recebido através da palavra. Você ouve a palavra e você se coloca aí entra a questão da tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus, que é aquela, puxa vida, como eu errei, como eu tenho ofendido a santidade de Deus. Esse é o sentimento que precisa vir em nós. Meu Deus, quanto eu tenho ofendido a Deus, quanto eu tenho errado diante do Senhor, quantos anos da minha vida eu gastei te ofendendo, errando, pecando contra ti. É isso que precisa acontecer com a gente. E, em terceiro lugar, vontade. Tendo a razão tocada, a emoção tocada, que é aquela tristeza segundo Deus, a vontade, ela é tocada. E o que a gente faz? Faz igual o filho pródigo. Está comendo, está se empanturrando de bolotas de porcos, aí cai em si, não é isso que o texto diz? E ele cai em si e fala, puxa vida, até os empregados do meu pai estão vivendo melhor do que eu aqui. Conhecendo o caráter do pai, o que ele fala? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou dizer, pai, pequei contra os céus e contra ti. Me recebe pelo menos como um dos seus empregados. Então, a vontade é essa. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele cai em si. Fala, vou voltar. Eu achava que aqui fora era o melhor lugar, mas não. Eu vou voltar. E ele levanta e volta. E o que acontece, pai? Eu não te avisei, seu miserável. Não, nada disso. O pai está pronto para recebê-lo, de braços abertos, sem nenhum tipo de acusação. Está vendo como Deus é maravilhoso? A gente é que é vacilão, irmãos. A gente é que erra. Deus é maravilhoso. Então, sem arrependimento, sem novo nascimento. Foi o segundo lugar aqui. E aí, para a gente finalizar essa parte. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Terceiro ponto, quase finalizando. Nascer de novo é igual a visto de entrada, carimbado e aprovado para o céu. Alguém pode dar um glória a Deus? Nascer de novo é igual a um visto de entrada no seu passaporte espiritual, carimbado e aprovado, céu. Por isso que é a maior necessidade humana, irmãos. Por isso, a maior necessidade humana vai além de sermos membro de uma igreja.
cristã, evangélica, de ter uma religião. Por quê? Porque tudo isso é possível. É possível ser pastor, é possível ser evangelista, diácono, ou ter outras funções ministeriais em outros ministérios, sem ter passado pelo novo nascimento. Tá? É possível. Mas só não será possível entrar no céu. É possível, irmãos. É possível. No entanto, é impossível fazer parte do reino celeste sem ter sido transformado pelo Espírito de Deus. Seguindo o texto que a gente leu no início, que nova criatura é, versículo 18 diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Outro versículo, João capítulo 14, versículos de 1 a 3, diz assim, João 14, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia aqui. Essa versão que está diferente, eu coloquei uma versão bem diferente. Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Estejais vós também. Então é uma promessa, é o visto de entrada para o céu. Essa aqui é uma promessa irrevogável. Está aqui, está registrada. Todo aquele que nasceu de novo tem essa esperança. Todo aquele que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus tem essa promessa viva no seu coração. Porque nós, irmãos, todo aquele que nasceu de novo já foi regenerado e reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. É o que diz a palavra. Então é necessário nascer de novo. Tito 3,5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós hoje, por obra de Deus, do Senhor, do nosso Senhor e Salvador. Não foi obra humana. Não foi obra humana. A obra é exclusiva do Senhor. Então, se nós queremos entrar no céu, se nós queremos viver a vida eterna, se temos um interesse pela vida eterna, precisamos nascer de novo. E isso é urgente. Mais uma vez, crianças, nasçam de novo. Ah, mas eu só tenho 10, 12, 15, 16, 13. Se você não nasceu de novo, é necessário você nascer de novo, se você quer herdar o reino dos céus. Senão, é condenação. Mas como? Finalizando. Como ser regenerado? Você falou tanto de regeneração. Como eu posso ser regenerado? Na verdade, eu já falei aqui ao longo desse estudo / pregação. Eu já falei. Mas eu só quero reforçar o que eu tenho dito para vocês aqui.
João capítulo 6, versículo 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Não entendeu? O único que pode nos fazer nascer de novo é quem? Deus. Volto a repetir, não estou condenando, tá, irmãos? De coração, não estou condenando. Eu posso chegar e falar: tem alguém aqui nessa manhã para Cristo? A pessoa levantar a mão. E eu me emocionar. Não estou condenando isso, não. Quero deixar isso muito claro. Mas se Deus não gerar, não vai ser eu que vou gerar. É isso que nós precisamos entender. Não é a instituição, não é a igreja bíblica cristã que vai gerar, não. Só pode levantar a mão, pode vir à frente, chorando. Não, deixa para lá. Pode vir à frente chorando, compungida, contrita. Se Deus não gerar, ninguém mais gera no Espírito. Vocês conseguiram compreender? Então, como eu posso, se eu, pelo Espírito, eu descobrir, será que eu fui regenerado mesmo? Será que eu sou uma nova criatura mesmo? Ou eu estou aqui para acompanhar minha esposa ou meu esposo? Ou eu estou aqui para acompanhar meus pais? Ou eu estou aqui para acompanhar meu tio, tia, vizinho, amigo, seja lá o que for? Você que tem que se fazer essa pergunta. Você que tem que se julgar. Meu dever é transmitir. O seu é julgar a você mesmo. E aí, feito isso, se alguém se enquadra, ou melhor, se alguém é enquadrado pelo Espírito Santo, você ainda não passou pela porta. Como um dia aconteceu comigo. O que você tem que fazer? Dobrar os seus joelhos e orar. Essa é a resposta. Dobrar os seus joelhos e orar. Mas não é, irmãos, só orar. É orar, 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 até a porta abrir. Orar, orar, até que a porta se abra. Essa é a resposta. Porque Deus, Ele está interessado em salvar, mas Ele não salva de qualquer jeito. Se de fato nós não estivermos com o coração compreendendo o nosso estado, o Senhor me salvou, irmãos, só quando eu entendi como eu estava. E foi por isso que eu fui bater. E insisti em bater. Sem nenhuma esperança em igreja, em pastor, em nada, em ninguém, não tinha esperança nenhuma. Todas as minhas esperanças tinham se esvaído como a água entre os meus dedos, todas. Eu não via mais esperança, a não ser uma só: Cristo. E foi aí que eu fui buscá-lo. E aí se cumpriu na minha vida a palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe por que eu fui buscar o Senhor de todo o meu coração? Porque eu não tinha mais esperança nenhuma. Acabou tudo. Quando eu me vi no fundo do poço, aí que eu entendi como é que eu estava. Porque até então eu não estava enxergando. E aí eu precisei clamar. Que eu falei, agora sim eu só estou vendo uma opção. E na verdade sempre foi a primeira. Mas eu esperei chegar no estágio que chegou. Mas ainda assim, Ele estava esperando que eu clamasse por Ele. E o mesmo Deus que teve a misericórdia de salvar um hipócrita como eu era, é o mesmo Deus
está me direcionando a finalizar esse estudo e dizer para vocês que se o Espírito Santo falar com você o que você deve fazer, se o Espírito Santo falar, você ainda não passou pela porta, o que você deve fazer? Buscar ao Senhor até que a porta se abra. Amém? Eu não estou aqui desmerecendo a nossa função pastoral. Não. Se alguém entende que precisa de Cristo e levantar as mãos, nós iremos receber com alegria. Aliás, eu quero fazer esse apelo aqui nessa manhã. Se tem alguém, seja criança, seja adolescente ou jovem, ou até pessoas de mais idade, que queiram assumir um compromisso com Cristo, eu convido vocês a colocar de pé agora. Por favor, se coloquem de pé, todos, toda a igreja. Se tem alguém aqui nessa manhã que o Espírito Santo tocou e quer assumir um compromisso com Cristo, eu convido você a fazer isso. Mas lembre-se, me lembrei do Cleiton agora, lá na praça. A sua vinda aqui, se eu levantar as mãos, ou sua vinda aqui, é só o primeiro passo. É só o primeiro passo. Você vai precisar orar e continuar insistindo na batida da porta, até que a porta estreita se abra, para que você entre e passe a andar pelo caminho apertado. Se há alguém aqui nessa manhã que foi tocado pelo Espírito de Deus, olha, eu entendo que eu preciso. Eu convido nessa manhã, com essa consciência que a gente está transmitindo para você, o único que pode gerar o Espírito Santo em você é o próprio Deus. Então você precisa chegar diante dele com todo o seu coração. Há alguém nessa manhã? Aí mesmo no seu lugar. Algum jovem, algum adolescente, alguma criança. Olha, eu entendo que eu quero nascer de novo, eu preciso nascer de novo. Eu entendo isso. Eu entendi. Um homem, uma mulher. Às vezes você só é um acompanhante do seu cônjuge. Eu não sei, mas Deus sabe. Talvez, não sei, esses anos inteiros aqui, você, talvez vindo para cá, você só acompanha o seu cônjuge. No íntimo do seu coração, você não nasceu de novo. Talvez você tenha se acostumado com a liturgia, com as músicas, com as pessoas, mas ainda não se arrependeu. Lembre-se, estar em Cristo, irmãos, é muito mais do que vir à igreja. É muito mais do que ter um linguajar evangeliquez. Vir à igreja está incluso, claro. Congregar está incluso. Participar da comunhão do corpo de Cristo faz parte. Mas se eu não tiver uma mente transformada, eu não sou de Cristo. Se eu venho para cá, mas a minha mente ainda é mundana, eu não passei pela metanoia. Não sabe o que é isso, não? Transformação da mente, coração.
Não houve uma mudança em mim ainda. Não houve. Se as coisas do mundo me atraem, eu não passei pela metanoia. Quem passou pela metanoia, quem se arrependeu dos seus pecados e vive para Deus, luta contra o pecado. Ainda que em algum momento se sinta atraído por ele, quando dobrar o seu joelho, ele vai chegar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, tal coisa está me tentando, mas eu sei que isso não faz bem para mim, para a minha comunhão com o Senhor. Me ajuda a lutar contra isso, Pai. Me dá forças. Ou então, arranca isso de mim, Senhor. Viver em Cristo, irmãos, não é impecabilidade, como eu tenho falado. A gente vai errar, infelizmente. Mas é a luta constante contra o pecado, que tão de perto nos rodeia. E nisso Deus tem prazer. Senhor, eu venho te agradecer, Senhor, por essa mensagem, finalização desse estudo. Que o Teu Espírito Santo venha fazer novas criaturas aqui dentro desse lugar. Mas não é uma igreja cristã, evangélica. Mas existem pessoas, ó Pai, que ainda não nasceram de novo. E as suas atitudes é que demonstram isso. Gente que tem pouco tempo e até gente que tem muito tempo. As suas atitudes têm demonstrado isso, Pai. De que não passaram pelo novo nascimento. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Não nos deixa ficar enganados, ó Pai, acerca de nós mesmos. Não nos deixa, Senhor. Senhor, se há alguém aqui nessa manhã cujo coração esteja sendo tocado, que o Senhor venha concluir a Tua obra, Pai amado, nessas vidas, em nome de Jesus. Porque o Senhor é fiel para concluir essa obra, Pai. Aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, salva aqueles que ainda estão perdidos aqui dentro, Pai. Salva, Pai. Eu te imploro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que haja transformação, Senhor, em todos nós. Que o Teu Espírito Santo venha nos aperfeiçoar nessa manhã. Que venhamos a renovar a nossa aliança contigo agora, Senhor, no partir do pão, na comunhão, Pai, para o louvor da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.